Será que tudo que aponta para o belo e moral é clássico? Será que se colocar uma citação de Descartes ou de Euclides num capítulo de um livro didático de matemática torna ele automaticamente clássico só porque o aluno está tendo contato com uma citação de algum matemático antigo? Será que se eu colocar um versículo bíblico num livro de matemática torna aquela matemática automaticamente uma metodologia ou uma abordagem cristã? Olha, na minha experiência de homeschooling com a minha filha, eu tive contato com materiais só de escola em matemática. E lá tinha citações, tinha até biografias de matemáticos. E eu posso afirmar para vocês que ela não teve uma educação clássica por causa disso. Ou seja, será que enxertar elementos em um currículo, um livro, fazem com que esse material tenha uma metodologia específica? É cristão? É clássico? Hoje eu vou analisar com vocês o que torna um currículo clássico e eu quero começar com a matemática. Olá, meu nome é Magda Nascher e hoje eu quero compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz sobre a matemática dentro da metodologia clássica, ou seja, a matemática clássica. E por que eu fiz essa pesquisa? Porque durante as minhas mentorias que eu faço, eu ouvi algumas mães trouxeram para mim essa novidade. Magda, eu estou usando um material de educação clássica para o meu filho na matemática elementar, ou seja, ali naquela matemática básica para os pequenos. E eu pensei, uau, que legal está sendo produzido esse tipo de material para os pequenos aqui no Brasil, que interessante. Mas ao mesmo tempo me acendeu um alerta. Eu pensei, qual que é o diferencial desse material para qualquer outro material que não se diz clássico? O que tem ali dentro que o torna diferente dos outros? E é o resultado dessa pesquisa toda que eu fiz e de algumas conclusões que eu cheguei que eu quero trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo. Eu tenho que começar dizendo que aqui no Brasil a gente tem uma tendência grande de confundir abordagem com método. Porque se um livro tem uma abordagem boa, que ensina, que funcionou para o meu filho, a tendência é dizer que ele é clássico, porque se cunhou no Brasil aqui, essa cultura dos homeschoolers daqui, é que tudo que ensina é clássico, ou que teu filho só vai aprender direito ou corretamente se for no método clássico. Então, se tá bom, é clássico. Se meu filho aprendeu, é clássico. É quase isso que as pessoas dizem, né, ou entendem. Mas não. Se teu filho aprendeu muito bem ou corretamente com determinado material, é porque a abordagem é boa, é porque a abordagem é abordagem que conversa com a forma como ele aprende, né? Então, vejo muitas famílias dizerem que usam o método Singapura ali na matemática elementar e funciona muito com muitas crianças, com outras já não dá tanto certo. Eu já vi relatos de mães dizendo, ó, material X que eu usei com meu filho A deu super certo, eu fui usar o mesmo material de matemática com meu filho B e não funcionou aquela abordagem. Porque aquele outro filho talvez aprende de uma forma diferente ou precisa de mais um tempo, enfim, são muitas camadas aí para se entrar e esse não é o tópico do vídeo. Mas a questão é que o que ensina bem não necessariamente é clássico, eu queria começar por aí, tá bom? Então, o clássico que eu estou me referindo nesse vídeo é o método clássico trivium, né? Os 3 estágios ali, a gramática, a lógica e a retórica. Um livro, ele pode ensinar muito bem um conceito, e não ser da metodologia clássica, ok? Tanto faz se é de matemática ou qualquer outra matéria. Outra coisa a se ponderar é que existe também uma confusão entre método e abordagem. Quando estamos falando de método clássico, nós estamos falando de um caminho que engloba toda a caminhada acadêmica dessa criança, né? Então, os 3 estágios, como nós falamos, vai aí no Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, ou, como quiseres, Gramática, Lógica, Retórica. É esse todo. Quando nós falamos de abordagem, nós estamos falando do seguinte, eu tenho que ensinar tal conceito, e como que eu vou abordar esse conceito para ensinar para esse aluno? Eu tenho que ensinar adição, subtração, divisão, multiplicação, tabuada. Como que eu vou ensinar isso? Qual vai ser a abordagem? Essa abordagem, às vezes, se ela funciona e se ela for boa, ela está dentro da educação clássica, ela está dentro da Charlotte Mason, né? Ela está dentro, às vezes, de
princípios de outros educadores, educação por princípios, por exemplo, enfim, outros educadores estão usando a mesma abordagem para obter tal resultado. Então, às vezes a abordagem não está necessariamente tão relacionada só a um método especificamente. Lembrando também que sempre que nós falamos em matemática, na educação infantil e clássico, tudo junto, isso é uma releitura, porque educação infantil nem existia na educação clássica. Então, foi feita uma adaptação, uma releitura aí para a educação infantil, foram feitos arranjos, e aí então nós temos a educação clássica infantil, certo? Eu procurei educadores lá de fora falando sobre a matemática clássica, apontando que esse elemento deveriam estar na prática da educação clássica da matemática. Porém, esses elementos que eles apontam, para mim, não passam apenas de abordagens que funcionam em qualquer currículo, que não precisa nem ser o clássico. E se tu fosse um pouquinho andar para trás aqui na linha do tempo, antigamente, esses elementos estavam no currículo da educação de antigamente. E não tinha o título, né, de clássico. Era só educação, era só matemática, entendeu? Eu encontrei apenas um vídeo e um texto sobre um professor de matemática clássico, ele falando qual que é realmente o diferencial da matemática dita clássica. E aí eu vou ler para vocês essas citações. Eu vou começar falando sobre a aplicação do método clássico na prática, citando o professor de matemática Daniel Maycock, destacando que aqui ele está falando de adolescentes e não da matemática elementar. Abre aspas. Então, como é a matemática clássica na prática? Se alguém usa livros didáticos, eles devem ser usados para fornecer uma base para aprendizado posterior. O livro didático deve ser o começo, não a totalidade. Na prática, isso significa que os alunos devem ler os grandes livros de matemática o mais cedo possível. Por exemplo, alunos de geometria devem ler grandes porções dos elementos de Euclides. Alunos de álgebra devem, no mínimo, ler seleções de Diofanto, Viette, Cardano e Descartes. Fecha aspas. Todas as referências que eu estou trazendo aqui, as pesquisas, eu vou colocar os links aqui embaixo para vocês lerem também e se informarem, tá bom? Basicamente, o que ele disse foi o seguinte: o aluno, ele vai ter que ter contato com os grandes matemáticos da antiguidade através dos originais. Ele vai ter que ler. Por quê? Porque o fundamento da educação clássica é a literatura clássica em todas as matérias, tá bom? É tu ir para a gênese daquele conceito. Quem inventou esse conceito? Qual que era o pensamento dele? Enfim, tu vai ter que ir lá buscar nos originais, tá? Então, em algum momento, mas ele vai citar lá no artigo dele que é mais ou menos com adolescentes. Ele não está falando ali de uma educação elementar. Ele não está falando de como eu vou abordar as 4 operações matemáticas, né? Ele está falando de ler os originais, de ler os grandes livros. Esse é o fundamento da educação clássica. Só que tu não vai dar para uma criança de 7, 8, 9 anos... né, os grandes livros agora, principalmente sobre matemática. São as considerações que ele faz e os links eu vou deixar todos aqui embaixo. Ele também tem um vídeo sobre isso. E agora eu vou ler para vocês mais 2 educadoras que escreveram sobre a matemática clássica, mas no meu entendimento elas estão falando mais de uma abordagem do que do método clássico, porque elas vão citar elementos ali que tu encontra em outros currículos que não se dizem clássicos. Tá? Então, vou ler aqui Grace Presner. Ela diz o seguinte: idealmente, um curso de matemática clássica incluiria contexto histórico e o tempo para pensar filosoficamente sobre os pressupostos em jogo em qualquer estrutura matemática que esteja sendo estudada. Pensar filosoficamente é mais para adolescentes também, certo? Eu não consigo imaginar isso para crianças ali da educação elementar, da matemática elementar, tá?
Então, ela falou do contexto histórico, pensar filosoficamente. O objetivo de um curso de matemática clássica não é replicar os sintomas da compreensão da matemática, ou seja, ser capaz de obter respostas certas, mas sim transmitir um amor e compreensão das ideias que motivaram os matemáticos a indagar da maneira como fizeram ao longo dos séculos, fecha aspas. Então ela está dizendo aqui, contexto histórico, pensar filosoficamente e apenas não só resolver as continhas, mas saber aplicar, entender o que está fazendo, entender a lógica desse conceito por trás, saber pensar, certo? Isso também ela falou. E transmitir um amor e compreensão das ideias, isso para mim lembra muito aquele pensamento, aquele conceito filosófico do Ordo Amores, que é ordenar os teus amores para amar as coisas certas, e isso também é muito falado no meio da educação domiciliar, e é um conceito filosófico de Santo Agostinho, não está muito lá relacionado à educação clássica em si, né? Mas eu vou ficar aqui com a parte histórica que ela falou, contexto histórico, ou seja, uma biografia, né? Ter a biografia ali, ler um pouco sobre aquele conceito, o autor do conceito, né? Enfim. E saber pensar, saber resolver os cálculos, mas entender o que está fazendo. Basicamente foi isso que ela disse aqui. Agora eu vou ler parte de outro artigo da Mônica Davis, que também vai trazer esses elementos na matemática clássica, que são um pouco parecidos com o que eu li anteriormente, que é o seguinte: ensinar matemática de forma clássica tem muitos componentes. Primeiro, há uma ênfase na compreensão conceitual e na expressão eloquente desta compreensão. Ou seja, eu tenho que saber pensar, eu tenho que entender, eu tenho que saber expressar o que eu entendi de forma eloquente. Saber pensar. Como eu falei, antigamente, em qualquer escola normal, o aluno tinha que saber fazer matemática, tinha que saber pensar. E tinha que saber falar, tá? E a escola não era uma escola clássica. Aí ela fala, o segundo aspecto da matemática clássica é uma ênfase na história e no contexto histórico. Isso também era normal em qualquer currículo, inclusive nos livros didáticos que eu usei com a minha filha de escola, tinha biografia do matemático, tinha um contexto histórico ali também, às vezes, depende do livro, né? E ela ainda vai dizer que o terceiro elemento da matemática clássica é a ênfase na integração de ideias, ou seja, como que eu vou linkar a matemática às outras matérias. O que nós chamamos na pedagogia moderna de interdisciplinaridade. É uma palavra que eu escutei muito quando eu fazia meu curso de licenciatura, tá? Esses três elementos tu encontra em outros currículos também, por isso que eu chamaria isso muito mais de uma abordagem que funciona do que método clássico, mas elas estão aqui chamando de método clássico. E agora, no fim, mas não menos importante, eu citarei aqui uma conhecida de nós todos brasileiros e odiada por homeschoolers, chamada Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Não me matem, não joguem a mensageira no lixo, mas escutem a mensagem. O que diz a BNCC sobre a matemática? Abre aspas. É importante incluir a história da matemática como recurso que pode despertar interesse e representar um contexto significativo para aprender e ensinar matemática. Opa, tem história da matemática aqui na BNCC. Ela é clássica, BNCC? Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos. Esse pedagogiquez deles aí, que às vezes não quer dizer nada, mas eu entendi o quê? Que tem que ter história da matemática, por isso que os livros que eu estudava com minha filha, que eram de escola, tinham biografias, tinham um contexto matemático, tinha da onde que era o matemático, onde que ele nasceu, quando é que ele descobriu aquele conceito, que ele inventou aquele conceito, enfim, tinha tudo isso, tá? Mas é para esse aluno refletir, integrar os conhecimentos, olha a interdisciplinaridade aí. Bom, o que mais ela diz aqui para os alunos de Fundamental 2? De 6º a 9º ano.
Cumpre também considerar que para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento é fundamental haver um contexto significativo para os alunos. Não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do conhecimento, interdisciplinaridade e da própria história da matemática. É a BNCC. Então, ela também fala da história matemática, ela também fala de integrar os conhecimentos. Será que a BNCC é clássica? Fica a dúvida. Bom, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, como eu já disse. E eu concluo que tudo que ensina muito bem, toda abordagem que funciona, ela não é só clássica, né? Como eu falei, ela era utilizada, essas abordagens foram utilizadas em currículos no passado, não necessariamente num passado clássico, como se diz lá na Idade Média, mas enfim, elas estavam aqui funcionando, os alunos aprendiam a pensar, aprendiam a resolver problemas, a pensar com lógica, né? Eles conheciam o contexto histórico daquela matéria, eles conseguiam integrar os assuntos, enfim, porque eles sabiam pensar, né? Isso não tinha necessariamente um rótulo de clássico. Era educação de verdade com V maiúsculo. E a conclusão que eu chego da matemática clássica, eu fico lá com aquele professor Daniel Maycock, que a matemática clássica ela está alicerçada nos clássicos. Então o aluno ele tem que ir na gênese daquele conceito, lendo um autor clássico daquele conceito, um autor raiz, né? Porque aí sim ele vai descobrir a raiz e o fundamento daquele conhecimento. Isso é educação clássica matemática. Deixem um comentário aqui como é que vocês estão ensinando matemática, como é que tá a matemática para vocês, que método vocês estão usando. E curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo.